Olá, meus irmãos, tudo bem? Como é que estão todos? Estamos aqui mais uma vez para uma lição da EBD. Eu vou estar ministrando a lição mais uma vez, né? Depois de um tempo. E é um prazer muito grande, né? A gente estar aqui para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, né? Vivê-la na prática através dessas lições que são colocadas através dos nossos irmãos aqui. E hoje eu queria falar sobre a lição 7 da revista Palavra e Vida. É uma lição bem interessante que eu pude assim meditar e me identifiquei também com algumas coisas na lição que a gente busca também sempre de desenvolver, né, em nossa vida. Então a lição em específico ela fala sobre esquecimento do orgulho, esquecendo o orgulho. Trabalha com esse tema. E o texto se encontra, né, no livro de Esdras, né? Esdras capítulo 9, versículo 5 ao 9. Né? Esdras, que foi um grande mestre da lei, né? Que trabalhou junto com Neemias. Né? Alguns irmãos conhecem o Neemias, conhecem um pouquinho também do Esdras, mas o Neemias o pessoal conhece um pouquinho mais. Mas o Esdras ele teve uma função muito importante na trajetória do povo de Deus, quando o povo estava num processo de sair do exílio, né? É um lugar onde o povo de Deus estava cativo na Babilônia, devido a muitos pecados cometidos e tudo mais. O povo acabou estando lá naquela nação, mas Esdras teve um papel muito importante em relação a trabalhar com Neemias e em relação também ao crescimento espiritual do povo, a alertar o povo, a orar pelo povo de Israel, né? A nação inteira, né? Embora nesse contexto a nação específica que foi para a Babilônia foi Judá, mas a gente trata assim como Israel, o povo de Deus, a gente generaliza, né? Digamos assim. Então, meus irmãos, eu queria trabalhar alguns pontos dessa lição, sendo assim bem rápido e objetivo, mas trazendo com muita qualidade essa lição para a gente entender, né? Eu queria falar sobre alguns pontos. Eu até anotei aqui numa folha para não me perder, que às vezes olhando na revista é até bom, mas conseguindo aqui anotar é mais fácil de visualizar e estar ajudando os irmãos com mais esse conhecimento. Primeiro ponto é o seguinte: quando esquecemos o orgulho, nós entramos em oração de intercessão. Quando nós esquecemos o orgulho, nós oramos e intercedemos, né? A oração ela é fundamental, e a intercessão, né, da oração também, você permanecer, você constantemente está orando por um fato, um objetivo, um propósito, é muito importante, interceder. Então Esdras ele intercedeu pelo povo de Israel inteiro, né? Aquela nação que estava cativa era específica Judá, mas ele intercedeu pelo povo, né? Generalizando assim. Então Esdras ele foi um mestre da lei que ele assumiu isso para si, de estar intercedendo, porque o contexto aonde se encontrava, né? O povo ele saindo do exílio, o povo ele começou a se envolver com idolatria, começou a cometer algumas práticas que Deus ele tinha orientado a não fazer há muito tempo atrás. Que uma dessas práticas foi a questão do casamento com mulheres estrangeiras. E a gente sabe que tem muitas histórias bíblicas, né, que a gente vê que quando esses fatos acontecem, quando a gente se envolve com outras nações, com outros lugares que não compactuam com os nossos princípios, a gente tem uma tendência muito grande de se corromper. E foi o que aconteceu com o povo, a nação de Judá. Eles se corromperam e infelizmente esqueceram de Deus, colocaram o seu coração na idolatria. E isso muitas vezes acontece conosco também. Às vezes o nosso orgulho interior, da gente se inclinar às nossas vontades e tudo mais, faz com que a gente desvie o nosso coração para onde a gente realmente devia estar. Então isso é muito importante, a gente estar fixando o nosso coração, deixar toda a vaidade, todo o orgulho, todo o pecado que pode nos prender,
e seguir firmemente. Esdras, ele teve essa função de estar intercedendo pelo povo, para que o povo tirasse essas práticas. E a gente precisa também fazer isso, porque muitas vezes a gente coloca coisas, pilares em nosso coração, a gente vê a nossa sociedade, nosso país, né, se inclinando para outras coisas também, mas que a gente possa entregar tudo diante de Deus, a nossa nação, Brasil, nossa própria vida, para que a gente possa ter o coração direcionado por Deus e não inclinado a qualquer outra coisa que vai nos desviar do propósito real, para que a gente possa crescer e prosseguir. Segundo ponto é o seguinte, vou estar pegando aqui a folha para poder ver. Segundo ponto, meus irmãos, é quando nós esquecemos o orgulho, nós nos identificamos com o próximo. Isso é muito importante também. Quando a gente esquece do orgulho, a gente se identifica com o nosso semelhante. E foi o que Esdras fez, esse grande mestre da lei daquela época, que trabalhou com Neemias também na construção das muralhas, né? E Esdras ajudando e edificando o povo. Esdras, ele começou a orar, né? Como a gente viu nesse primeiro ponto que a gente falou antes. E Esdras, ele começou a ter uma responsabilidade própria, né? Ele se responsabilizou pelo crescimento do povo, pela questão do povo estar se perdendo. Então Esdras, ele se viu numa situação, numa posição que ele se colocou diante de Deus, uma posição de estar se humilhando diante de Deus, intercedendo diante de Deus, para que ele pudesse assim pedir a Deus misericórdia, né? Pedir a Deus consolo, pedir a Deus perdão pelos pecados do povo inteiro. Então Esdras, ele assumiu uma posição também de líder, né? Ele assumiu essa posição de líder, onde ele se responsabiliza pelo fato do povo ter se corrompido. Ele assume essa responsabilidade para si. E é muito grande essa atitude que ele toma, porque ele tem esse carinho, ele tem essa preocupação com o povo de Deus. E muitas vezes nós precisamos também fazer isso em nosso dia a dia. Assumir responsabilidades pelas pessoas que nos cercam. Podem ser nossos familiares, pode ser a nossa igreja, pode ser nossos irmãos. Quando a gente vê que alguém está de repente uma dificuldade, alguém está de repente se desviando dos caminhos de Deus, a gente tem que se autorresponsabilizar em relação a isso também, para poder estar ajudando pessoas a continuarem firmes no caminho, firmes, né, animadas, motivadas, né, que a gente possa assumir essa própria liderança própria, né, não necessariamente que a gente tenha um cargo atuando na igreja ou em outro lugar, mas a gente tem essa capacidade de assumir a responsabilidade para si, devido às questões que nós vivemos, né? As dificuldades, os erros, as preocupações. É muito importante esse papel de nós como cristãos. A gente está apoiando o nosso irmão do lado para que ele possa continuar firme. E assim a gente prosseguir com o coração no lugar certo, onde a gente deve estar de fato, deixando todo orgulho de lado, todas as questões, e prosseguindo em frente. Terceiro ponto também é muito interessante, vou pegar aqui a folha de novo. Terceiro ponto é o seguinte: quando esquecemos o orgulho, entendemos que somos abençoados em meio às lutas. Isso também é muito legal, eu pude ler também aqui na revista. Se esses irmãos também acompanharam nesse trecho da revista, fala-se que Deus, né, naquele contexto, Deus ele não esqueceu e nunca esquece, nunca vai esquecer do seu povo, embora Deus tenha permitido que o povo tivesse sido exilado na nação da Babilônia. E nesse contexto, né, o povo estava lá, né, estava no processo de sair, né, tudo mais do exílio, por isso que Esdras e Neemias estavam já trabalhando juntos na reconstrução de muralhas. Esdras com as suas leis, as leis para trazer para o povo, né, toda aquela questão, né, da época. E assim Deus ele não se esquece do seu povo. Deus ele permanece cuidando do seu povo, mesmo mediante uma situação que ele mesmo permitiu que o povo vivesse. Deus ele não nos desampara, ele tem seus propósitos para todas as situações que vivemos. Tem para nos corrigir,
tem para nos orientar, tem para nos mostrar que Ele é Deus, que Ele tem cuidado conosco, tem compaixão, tem misericórdia. Ele está aqui para nos ajudar, a nos desenvolver nessa caminhada. E assim Deus, Ele não se esquece do seu povo. Ele permanece cuidando da nação de Judá nesse processo onde eles estavam saindo do exílio. Era um contexto histórico, como eu falei, que eles estavam na Babilônia, e uma nação, a nação persa, onde Deus usou um rei chamado Ciro para poder estar livrando o povo daquela situação que eles estavam vivendo. Teve esses fatos todos, e foram recursos que o próprio Deus usou, demonstrando a sua misericórdia para com o povo, a nação de Deus. E que a gente possa ver também nos detalhes do nosso dia a dia, coisas, pessoas, recursos, situações que Deus usa como instrumento, como ferramenta para demonstrar a sua grande misericórdia em nossa vida. Que estejamos atentos a isso em nosso dia a dia, para que vejamos esses grandes milagres e cuidados de Deus para conosco. Então, meus irmãos, resumindo toda essa lição, que a gente possa deixar todo o orgulho de lado, tudo aquilo que possa fazer o nosso coração se inclinar para coisas que não vão fazer a gente se aproximar de Deus, que vão fazer a gente desviar a nossa atenção dos princípios, dos caminhos, da direção de Deus, que a gente possa interceder, orar, interceder, jamais esquecer de fazer isso, que a gente possa se importar com o semelhante, assumir a responsabilidade para nós mesmos, diante daquilo que o semelhante está vivendo, diante de situações do nosso dia a dia, diante das pessoas que nos cercam. E também que possamos sempre lembrar que Deus é um Deus de misericórdia, embora muitas vezes Ele, aparentemente em nosso viver, as coisas não estejam caminhando, mas Deus, Ele está sempre no seu controle, na sua misericórdia, para nos ensinar, para que vejamos os seus propósitos nas suas ações para com a nossa vida. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Espero ter agregado muito nessa lição para todos, e que todos tenham um ótimo fim de semana. Até a próxima, fiquem na paz.